Dito seja. Olá, humanos da Rádio Armazém! Esse é o Carnificine, o programa sobre filmes aqui da Rádio Armazém, www.radioarmazém.net. Vocês nos acompanham toda segunda-feira às 21 horas aqui na Rádio Armazém e como podcast no serviço que vocês mais Mais acessam. Sei lá. Mais onde escutam. vocês procurarem aí, vocês acham. Este programa que é uma produção do Gárgula Bar, aberto de terça a sábado. Mentira, de quarta a sábado. Por que eu tenho terça na cabeça? Que merda. De quarta a sábado e eventualmente aos domingos. Deste domingo, por exemplo, tivemos aí a feira Nosferatu. Isso. E no próximo domingo, aí se liguem no nosso Instagram, vai ter um show de rock. Show de rock, dia 23 de outubro, Chute no Rim e Válica. Isso aí. Gárgula não é só um bar, é uma casa de eventos. Está se tornando um centro de eventos. Um centro de cultura underground do rock. Do hack. Tá, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um filme bem específico. É o que é o mais comum da Deixa eu comentar antes que já foi mais fácil fazer Carnificine, né? Quando era um filme de terror trash, assim, anos 80 e tal, que, tipo, a história é aquilo anos e deu. 80. Não, anos 80 que eu digo os mais antigos, geralmente é mais antigos, né? Esses filmes que mais cults de terror e tal, são mais antigos, né? Claro, tem filmes novos. Esse é cult demais até. Tá, esse é de agora? Muito menos anos 80. Mas tem filmes que são mais fáceis da gente assistir e vir aqui comentar. Sim, filmes trash. Ultimamente tem sido difícil, né? Semana passada a gente falou do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso. E hoje nós vamos falar de Men. Homens. Como é que saiu no Brasil, será? Men. É? Que milagre. Tipo, o X é X, a marca da morte. Provavelmente saiu algum, tipo, Men. Homens que muito matam. Homens que matam. E, cara, é um filme bem legal, porque assim, ó, ele funcionou comigo. Eu fiquei com medo nesse filme. Eu fiquei apreensivo. Mesmo... Eu fiquei com sono. Sério? É. Eu fiquei apreensivo assistindo esse filme, porque é aquele filme que não é assim, tipo, eu vou ver um filme de terror. Não, tu não sabe do que é. Pode ser um suspense. Ele é um suspense, ele é um terror, mas tu não define exatamente o que ele é. Então tu fica apreensivo e esse filme me pegou, assim, me pegou. Cara, ele é um filme da A24, né? Que é aquela produtora que a gente até já comentou alguns outros episódios. O filme da semana passada é da A24, o X, que a gente já falou, é da A24. O Cavaleiro Verde. A Bruxa, Hereditário. Um monte. Ele tem, essa produtora gosta muito desses filmes de terror psicológico, assim. Que tem gente que chama de pós-terror. Cala a boca, pós-terror. Mas é esse terror mais arrastado, assim, né? Quer ser muito cabeça. Ele tem camadas. Ele trabalha com camadas. Ele tem metáforas, ele tem analogias. São filmes mais profundos, eu diria. Não é só medo aquele jumpscare pra dar medinho ou o assassino que tá correndo atrás da pessoa e tal. Normalmente são filmes que tem muitas metáforas, né? Que tem sempre alguma coisa, alguma mensagem querendo ser passada e tal. Eu acho que uma hora vai cansar um filme assim. Mas é legal de assistir, sabe? Cara, legal Esse de agora, o Man? Sabe? Achei ok. Mas eu acho que ele podia ter, tipo, 40 minutos a menos e ele ia funcionar do mesmo jeito. Que esse é um grande problema dos filmes da A24. Eles são todos muito lentos, né? São lentos. Só que em alguns funciona bem. Nesse eu acho que não tem porquê, porque o filme basicamente é uma mulher e de tanto em tanto tempo ela encontra alguém que mete medo nela. Que faz merda, assim, né? O filme... Não sei se a gente vai começar agora. Aqui a sinopse. Não, só pra falar do diretor. O diretor, ele já fez uns filmes bem legais antes. Um deles é chamado Ex Machina, tu viu? Não vi. Cara, Ex Machina é muito bom. É com o Oscar Isaacs e um outro ator que eu não me lembro o nome. E tem a Vikander lá. Inteligência artificial. Com inteligência. É muito legal. É outro filme também que trabalha com camadas e tal. E tem um plot twist muito massa. E... Putz, e se o outro filme dele? Ele fez um baita outro filme que é...
O nome dele é o Alex Garland. Ele fez o roteiro do Extermínio. Fez o roteiro de Extermínio. Que é muito bom. Aniquilação com a Nicole Kidman. Mentira. Com a... Ah, sim, Aniquilação é bom. Putz, eu tô ruim da cabeça. Eu não sei quem é que fez, umas mulheres lá fizeram. Eu nunca sei os nomes dos atores, dos atrizes dos filmes. Só não sei quando seja com o Nicolas Cage. Mas Natalie Portman, porra! Aniquilação, aquele filme que tem uns bichos bizarros. Aniquilação, que também é um filme que trabalha com camadas e tal. E é uma ficção muito massa. É uma ficção muito legal. Então esse filme, Man, ele dirigiu. Ele dirigiu esses 2 últimos filmes aí, que também são da A24, se não me engano. É? Eu acho que são. Eu acho que a Aniquilação não é Netflix. É da Netflix. Saiu da Netflix, tá certo. Enfim, Man. Sinopses. Não, o que mais? Ele também escreveu o roteiro do Dredd, de 2012. Que é bem legal. É bom o filme. Bom. É uma boa adaptação do Juiz Dredd. É melhor que a do Stallone lá. Olha, ele é um dos roteiristas do jogo Enslaved, de 2010, que é foi o jogo de lançamento do PlayStation 3. Foi o primeiro jogo do PlayStation 3 que eu joguei, virei, e é bem bom, bem legal mesmo. E do Devil May Cry, de 2013. Interessante, né? O cara também ter escrito jogos. Eu acho legal quando os caras se metem a fazer essas outras coisas, assim. Tu falou aí que viu hoje Vi hoje o Distrito 9. Distrito 9, que é um filme massa também. E o diretor do Distrito 9, que eu não vou me lembrar do nome novo também, ele trabalhou com Blomkamp. Ele também trabalhou com um roteiro de jogos de videogame. Ele inclusive trabalhou naquele... Enfim, aquele lá. Aquele é bom. Que foda, cara. Cabeça fudida é outra coisa. Mas vamos focar no Man aí. Que... Não é ele que tem um canal no YouTube, assim, que posta uns curtas de ficção científica e tal? Não é ele que ia fazer um Alien que nunca saiu? Ele tava escrevendo uma sequência do Alien. Estúdio, é ele mesmo. Só que daí o estúdio meio que flopou a ideia dele, porque, Enfim, na sequência de uma tragédia pessoal, Harper retira-se sozinha para uma zona rural inglesa, esperando ter encontrado um lugar onde possa se recuperar. Mas alguém ou algo dos bosques parece persegui-la. O que começa como um pavor latente torna-se um pesadelo formado, habitado pelas suas memórias e medos. Tan, tan, tan. Lançado em 1º de setembro de 2022, ou seja, faz um mês praticamente. E arrecadou pouco, arrecadou aí uns 11, 12 milhões de dólares de bilheteria, que eu acho pouquíssimo. Pouco, né? E eu achei injusto até, porque o filme é bom. Mas eu entendo também, porque ele não parece um filme de cinema, né? Mas eu assistiria. É um filme que atrai público pro cinema. Cara, é o tipo de filme que alguns diretores fazem, lançam comercialmente, que geralmente atrai muita atenção da crítica mesmo. E pouca bilheteria. E ainda assim, esses diretores conseguem fazer novos filmes e lançar comercialmente, ainda que eles não lucrem aquilo que o estúdio gostaria, sabe? Então... Mas eu acho que é mais pra prêmio mesmo, sabe? Pra focar em prêmio. Não sei como é que funciona exatamente esse mercado do cinema, assim. Porque... O que eu vou te dizer, né? Dos filmes da A24, assim, né? Eles, em geral, eles não são esse terror tão comercial. A A24 é uma produtora bem focada até no terror, assim, né? Mas, em geral, não é muito... Não dá pra dizer que é um troço tão comercial, assim. Mas, enfim, o Man, pra mim, é um filme que não é nem um pouco comercial. Esse filme, ele começa assim, ó. Ele começa com a Harper Marlowe, que é interpretado pela Jessie Buckley. Ele começa com ela chegando numa casa e nessa primeira parte, nesse primeiro 1/3 do filme... Começa a primeira cena, ela com o nariz ensanguentado e vendo o marido caindo pela janela, assim, né? Olhando ela apavorada, assim... em câmera lenta. Tipo, caindo da janela de cima, assim, né? Do andar de cima, sei lá. É que o filme, nesse primeiro 1/3 da história, tu descobre o que aconteceu com ela pra ela querer se isolar, né? Ela tá chegando lá numa casinha, ela, tipo, acho que é Inglaterra. Um Airbnb no interior da Inglaterra, ela aluga uma casa de campo
Mas não é tipo uma casa de campo que o cara vai alugar um chalé que foi construído ontem, assim. É um mini vilarejo. Um troço, né, meio que uma vila vitoriana, assim. Umas casas antigas. Que existe há muitíssimo tempo aquilo, sabe? E aquela vila existe há muito tempo e, sei lá, tem suas tradições próprias, que depois a gente acaba entendendo isso, né, de alguma forma. E ela tá chegando ali, ela quer um momento pra ela conhece o lugar, ela é atendida lá pelo o dono do Airbnb lá. O tipo, Dentuço. O Dentuço. Joffrey. O Joffrey mostra pra ela a casa e tal. Eu não sei se dá pra ir comentando, assim, as sutilezas dos diálogos. Começa a primeira coisa quando ela chega na casa, tem uma árvore e ela pega uma maçã e come, né? Tá, então aí... já começa essas analogias, assim, tipo, é a maçã, o fruto proibido, a mulher, né? Analogias bíblicas. E tal. Daí ela come essa maçã, o Jeffrey vai lá e mostra a casa pra ela e tal. E ele sempre com uns comentáriozinhos, assim, muito sutis, né? Aqui é uma casa muito antiga, do tempo de Shakespeare. Cadê seu marido? Cadê seu marido? Né? Ele fica meio dando a entender que, tá sozinha? Como assim uma mulher? Uhum. Ela diz que é divorciada, né? Uhum. Não, mas como assim, divorciada? Ele faz umas caras, uns trejeitos muito sutis, assim. Tem uma hora, ele, vou lá pegar suas malas no carro. Né? Daí ele vem, pega, daí ele, puta merda, derruba a mala e tal, tá pesada. Daí ela oferece ajuda, ele não aceita, né? Daí ele entra na cozinha, tava pesado mesmo, cheguei a suar aqui. Uhum. Tipo, dando pra ela uma culpa, né? Pô, podia ter me ajudado. Né? Sabe, umas coisas muito sutis, assim, que... Como é que eu vou explicar isso? Fala da maçã também. Tu comeu uma maçã, é proibido, não pode. Fruto proibido. E daí ela, pede desculpa, ele, não, tô brincando. Então, sabe, tem várias coisinhas, assim. Daí eu já vou fazer um comentário, porque legenda merda, né? Se não fosse assim, tipo, o mínimo... Tem umas coisas na legenda traduzidas que não refletem aquilo que o cara diz. É que aí depende da legenda que catou, né? Não, tudo bem, mas é que tu consegue pegar mais minúcias do diálogo dele, pra quem sabe, tipo, o mínimo de inglês, assim, a maneira como ele fala e a palavra que ele fala, do que lendo pela legenda, tá? Mas enfim... foquem no diálogo real do filme. Ele fala muito isso, que tu tava comentando, diz que a casa é muito antiga, ele reforça isso, né? Mostra toda a casa, mostra que a casa é gigante e tal. E aí ele diz que não, que aqui é bem tranquilo, aqui é um vilarejo que ninguém tranca a porta de casa, então pode ficar bem calma. E qualquer coisa, eu moro na casa logo ali adiante. Tem uma casinha de cachorro, tem uma placa de cachorro na frente e tal. Ele fala isso, cachorro morreu, mas ninguém sabe. Mas a placa ainda tá lá, então pode me encontrar ali qualquer coisa. Nisso, um certo dia, no belo dia, no dia seguinte, sei lá, ela sai pra caminhar. Ela sai pra caminhar na floresta. Tá? Ela tá caminhando, um caminho verde, e aí se arrasta um pouquinho, né? Ela olhando. O túnel, Até ela chegar no túnel. Tipo, pra mim é uma clara alusão de, tipo, ela tá tentando encontrar o seu caminho, né? Ela tá meio que... E toda hora ela tem aqueles flashbacks, assim, né? Toda hora intercalando os flashbacks da história do que aconteceu com o marido, o relacionamento que ela tinha com o marido dela. Porque ainda não falou, né? Até esse momento não falava, só falava que, tipo, ela tinha dado a entender que ela tinha se divorciado. E a gente fica sem entender, até determinado momento, a gente fica sem entender por que o marido dela tava caindo, aquela visão do marido dela caindo pela janela, olhando pra ela, assim. Né? Até ela chegar nesse túnel. Eu acho que o momento que ela chega nesse túnel, que ela tá ali brincando com o eco, né? Ela fica cantando, um eco muito impossível, assim, né? Ela vai intercalando o eco. Daí lá no final do túnel ela vê uma figura humana. Só uma silhueta se levantando. Uma silhueta se levantando. E vem correndo na direção dela. Daí ele dá uns... Daí ela sai correndo. Cara, a partir daí o filme começa... Muda o clima do filme. Muda o filme do clima. Muda o filme do clima. Muda o clima do filme, porra. Meu Deus, que isso. Ela sai correndo desesperada, ela foge, ela se perde e ela vai pra casa, tá? Só que daí, em um determinado momento, a amiga dela, que eventualmente tá ligando pra ela, me mostra a casa e tal, daí ela tá trabalhando, daí ela começa a mostrar a casa, não sei o que, daí quando ela vê no pátio, tá lá aquele homem nu,
né? Todo cortado, machucado, É. né? E embaixo da macieira, pegando uma maçã, assim. Que também é outra alusão, né? Pô, um cara nu embaixo de uma macieira. Me lembrou a história do Adão, né? Até que ponto essa analogia com Adão ia seguir em frente e tal. Daí ela chama a polícia. Até aí o cara tenta entrar na casa. O cara tenta entrar na casa. Daí é um momento bem pé no chão, né? Que ela chama a polícia vai lá, prende o cara. Daí é o primeiro momento. Isso, né? Tipo, que a polícia foi e prendeu o cara. É que é um troço que normalmente não aconteceria num filme de terror normal, num filme brasileiro. Que, tipo, o cara desaparece. Não, a polícia foi lá e prendeu o cara. E, claro, tu percebe também que aquele cara que tá nu, né, no pátio dela, tem o mesmo rosto do Joffrey. Quando a polícia chega... Mais ou menos, assim. Mais ou menos. Mas quando o policial chega, o policial tem a mesma cara do Joffrey e a mesma cara do homem nu. Só que tem uma coisa que esse homem pelado lá, doido, ele tem uns olhos muito verde, né? É. Ele tem um olho muito verde. É o Cavaleiro Verde. Ele tem tipo um olho muito verde. E aí, no outro dia, ela tá dando uma banda, assim, daí ela vai numa igreja muito antiga que tem lá pra ver o vitral. E aí, nisso, fica aparecendo um altar também, que dá pra, né, dá a entender que é um altar que tem um simbolismo, assim, tipo, tem... De um lado tem um homem... tem um rosto, assim... Um homem com um rosto, o lado que fica pro público... assim, né? E atrás, onde ficaria, teoricamente, o padre, tem uma mulher com a perna aberta, com a vagina aberta, assim. Tipo, como se fosse, sei lá, parir numa dessa. Isso, do lado do púlpito, onde ficaria o padre. Né? E aí, lá ela fica... não tem ninguém na igreja, ela começa, né, a lembrar do marido e tal, da história toda, e começa a berrar, assim, chorar. E aí, de repente, ela sai da igreja. Quando ela sai da igreja, tem uma criança com uma máscara, assim. E aí a criança começa uma máscara de, tipo, uma loira. Parece uma boneca inflável. E aí fala assim, vamos brincar de se esconder. E ela, não tô afim. Essa vagabunda! Isso aqui começa a xingar a mulher, assim. E aí ele tira a máscara, e aí é uma criança com uma cara de velho. É uma criança com uma cara de velho com o olho muito verde, assim. Então, tipo, né, já também... Pô, que é essa criança? É aquele cara pelado doido que agora virou criança? Eu fiquei pensando isso, sabe? Que viagem, o que aconteceu? Porque, pô, aquele olho, dava pra ver que é um olho muito falso até, assim. Essa criança, o que é filho daquele cara, então? É o próprio rosto do guri. Digitalzão, assim, sim. Mas tu vê, é pra dizer que é tudo o mesmo ator. Que, abre um parênteses aí, o Rory Kinnear, que é um ator inglês. E eu não me lembro, eu já vi ele em outros filmes aí, mas não me lembro qual. Aí aparece um padre, né? Daí o padre, não, sai daqui, guri, não sei o que e tal. E daí, eu vi que você está, né, passando por problemas, você está com uma dor muito grande. Vamos conversar. E aí eles sentam e começam a conversar. E ela começa a contar a história. E aí a gente fica sabendo, então, o que aconteceu. Que ela estava num relacionamento que ela não estava feliz. Era um relacionamento abusivo, e aí o marido... E ela queria o divórcio. E o marido não queria, né? Não queria se separar, não queria dar esse divórcio. E aí ela disse que queria se separar porque ela não estava feliz. E o marido insistia assim, mas então eu vou me matar. E ela, o quê? O que tu disse? Não pode falar uma coisa dessas. Tu não pode fazer isso, tipo, não pode. Claramente botando a culpa nela pela morte que ele tava anunciando, sabe? Se eu morrer, a culpa é tua. E ele fala isso, não, porque a minha vida agora tá nas tuas mãos. Porque a minha vida, tipo, não sei o quê. E aí ela assim, mas caralho, eu também tenho uma vida. Sabe, o mundo não gira em volta de ti. Eu também tenho uma vida. E aí fica nisso, assim, dela tá com o celular falando, acho que com a amiga dela, aquela, né? Tipo, eu tô com medo dele. Ele tá meio pirando, eu tô com medo dele e tal. E aí ele pega o celular, assim, dela. E aí diz, eu quero ver as outras coisas que estão descrevendo e tal. Desbloqueia aí. E ela, não vou desbloquear, o celular é meu. E aí ele pega e dá um socão na cara dela. E aí ela manda ele embora. E aí ela tá olhando pra janela. E aí o cara cai pela janela e morre. É que ele ele foi no andar de cima, tentou descer. Isso é o que ela fala. É o que ela diz. Pode ser o que tem acontecido. Pois porque se ele realmente tivesse pulado pra se matar, ele não ia fazer aquela cara assim de... Sei lá, eu nunca pulei pra me matar.
De qualquer maneira, o cara tá caindo e ele morreu. Ele cai lá embaixo, a mão dele cai em cima de um espeto. Numa grade, a mão dele fica aberta, o braço fica aberto, o pé A perna quebra. E as tripas se estouram, assim. Enfim. E daí a gente fica sabendo. E ela começa a ter uma conversa com esse padre. O padre se coloca à disposição dela pra ouvir e tal. E assim, isso também não é um grande spoiler, né? Não isso é. Isso é tipo meio que quase que a sinopse do filme é o casamento dela terminou e o marido se matou. Aí começa o papo esquisito do padre, né? Que, tipo, na Bíblia não tem nada que impeça que um marido possa bater na mulher. Mas... Que às vezes acontece, Às vezes acontece. Mas tu chegou a perdoar ele? Tu chegou a aceitar o perdão dele? Porque se tu tivesse aceitado o perdão dele, ele não teria morrido. Ele estaria vivo e tu não estaria aqui. E ela manda um fuck off. Tipo, ela se surpreende, assim, ele tava lá segurando a mão. Ele bota a mão na perna dela. E tal. E ela se surpreende aquilo, assim, porque ela tava se abrindo, né, pro padre e tal. De repente ela, né, tipo, vai tomar no teu cu. Porque não sei o quê. Vai tomar no teu cu. E sai fora. E aí, né, vai surgindo, assim, tipo, primeiro tinha sido o doido, pelado. Depois o gurizinho. Depois o padre. Aí no outro dia ela vai no bar, que dizem que é um bar legal, tá o policial lá, e o policial diz, a gente soltou o doido, porque... ele era só um doido, assim, não tinha, ele não chegou a fazer nada. Não cometeu nenhum crime, né? Como assim? O cara tentou invadir minha casa, sabe? E aí tinha um outro cara no bar também, assim, que ficou cuidando ela, ficou olhando com uma cara de louco, assim, e tal. E todos são o mesmo ator. Todos, E aí, quando ela chega em casa, tá depois tá, né, de noite, assim, tá o policial lá embaixo da macieira. E aí começa a doideira do filme, assim, né? Ele some, a luz que tá fora, ela, não sei se é pelo movimento, ela dá umas piscadas, e nessa piscada sumiu não sei o se policial. A gente vai contar tudo também. Não, vamos só contar até a parte que daí some o policial. É o fim do filme, praticamente. Também. Não, fim do filme não. Claro, aí que é a doideira do fim do filme, né? Daí do nada vem o cara. Cara, isso aí foi tenso. Daí do nada tu vê aquele. O cara correndo em direção a ela, ela fecha a porta. E assim, o filme. A partir daí acontece um monte de coisa bizarra. Que meio Cronenberg, né? Meio Cronenberg, meio gore, assim. Tem. Aí, mais pro fim do filme tem gore, assim, tem bastante sangue. Bem gráfico, assim. Que é legal, bem digital, assim, mas é legal. Não, eu achei bem feitinho. E eu achei. E o filme. Cara, o filme é uma clara alusão a comportamento tóxico masculino, sabe? A forma como os homens muitas vezes tratam as mulheres. Quando eu falei ali do cara, do Joffrey, que tava carregando as malas dela, né? Ele sempre tem um comentáriozinho, uma risadinha, assim, que meio que te tira a mulher pra louca, sabe? Tu trouxe tudo isso de mala, tu vai ficar 2 semanas mesmo. Uhum. Tipo, coisa de mulher, né? Trazer um monte de coisa pra ficar pouco tempo. Sabe? Sempre dando a entender sutilmente, né? Que a mulher é de um jeito e o homem é do outro, né? Que a mulher tá errada sendo daquele jeito. E assim o filme vai se desenvolvendo, vai crescendo tudo em volta desse trauma que ela tem de ter perdido o marido dela, né? De ter essa culpa que teoricamente ela tem e tal. Enfim, eu não sei mais... Do cara ter colocado essa culpa nela. Do cara ter colocado a culpa nela. Porque o cara diz claramente isso. Se tu pedir divórcio, eu vou me matar e a culpa é tua. O cara fala isso claramente, assim. E o fato de todos os homens do filme, incluindo o guri, né, serem o mesmo ator, eu acho que tem uma justificativa também que talvez eu não tenha captado. Não é todos, né? O marido não é. Tá. Com exceção do marido, que ela morava em Londres. Tá, o policial não é o mesmo cara. Claro que é, cara. Não é. O policial é o mesmo cara. É. A única que não é a policial mulher, que é outra mulher. Tem uma policial mulher. Todos os homens do filme são o mesmo ator. Então, certamente isso tem uma justificativa que... Não sei, eu vou ver outras críticas depois pra entender, porque eu vi que tem vários vídeos de psicólogos explicando esse filme. Também, né, por ser aquele lugar, né, que tem, tipo, uma coisa meio pagã até, né, naquele altar, tem um pouco disso, assim, né, um negócio meio pagão. Me lembrou... Que por um lado tem o lance, né, do culto à mulher, né, ao feminino, à fertilidade, só que aí tem o lance da igreja
né, dominar. apagar isso, assim, né? Isso. E aí o patriarcado, né? O Deus, homem, Jesus, homem, o negócio tudo é homem. É por isso... A mulher é só quem criou o pecado, né? Tem isso, assim. Eu acho que talvez por isso aquele altar ali que tem uma pedra de um rosto masculino, o rosto masculino é virado pro público, né? E o feminino tá lá escondido onde fica na altura da batina do padre ali, sabe? Então dá pra... O padre tenta estuprar a mulher, né? Tenta. Tem isso também. Tem o negócio... Eu não sei até que ponto a gente pode falar pra quem não assistiu o filme, né? Aquela mãozona cortada ao meio lá... cara, tem várias sangue, coisas. Tem bastante sangue. E aí, assim, o filme fica tenso. Tipo, o filme já vem crescendo ele começa já, desde aquela primeira perseguição do túnel lá, ele já vem crescendo em tensão, até que chega um ponto, assim, que ele fica bem tenso, né? A hora que tá na casa ali, assim, o filme fica bem tenso, porque, tipo, cara, como é que essa mulher vai se livrar disso? Ou será que ela não vai se livrar disso? É porque chega um ponto, por exemplo, tá um ritmo pé no chão o filme, assim. Ela tá meio que... tô sendo perseguida por uns psicopatas. Só que daí, lá pelas tantas, ela começa a olhar pra aquele cara, o peladão lá, que tá cada vez mais verde, né? Ela fica tentando entender, o que tá acontecendo, isso sabe? É outra coisa, me parece uma alusão, assim, a coisa meio, sei lá, celta, né? Tipo como é que a gente uma chama, entidade. Assim? Não é um sacerdote, como é que a gente diria assim? Um xamã, sabe? O cara todo coberto com umas folhas, com tipo esse contato com a natureza e tal. Eu não sei. Eu tenho certeza absoluta que eu não peguei metade das referências que o filme tem. Tenho certeza disso. Eu achei ok o filme, mas não é um filme que eu assistiria de novo. Acho que não tem nada pra eu assistir de novo. Tipo, pra eu entender as referências de novo, com alguém me explicando, eu não vou ver o filme, sabe? Eu vou lá e eu não me presto a fazer isso também, mas eu iria lá e assistiria um vídeo de alguém explicando. Mas, eu acho que outras... Você tem que me explicar, então, porra, sabe? Aí eu faço outra coisa. Filme que depois tem que explicar o filme. Esse filme lembrou outros dois, assim. O Wicker Man... Tu falou em paganismo aí, sim. O Homem de Palha, que agora, depois também do Midsommar, né? Sim. Parece que todos esses lugares aí tem sacrifício humano e tal, chega a dar medo. É o terror diurno. E Mãe. Mãe. Me lembrou Mãe, porque, tipo, é um filme também que remete um pouco à forma como a mulher é tratada pelo universo masculino, sabe? Quando o Piazinho convida ela pra... vamos brincar de se esconder. Dela, não quero. Sua vagabunda. Sabe? É aquele velho comportamento masculino, machista, de tipo, vamos brincar, tu é uma mulher, eu quero brincar contigo. E ela diz, não quer. Daí o cara xinga, né? Isso é muito comportamento... eu ia falar um negócio. Esse comportamento de boiadeiro, assim, né? Tipo, vamos lá, vamos brincar, não quero. Sai daí, vagabunda, não queria mesmo. Sabe? Eu nem queria mesmo. Eu nem queria mesmo. É um comportamento muito... Não é natural, não deveria ser natural, né? É um comportamento muito comum, infelizmente. Então o filme tem muito disso. É o comportamento em que estamos na nossa sociedade, que historicamente o mundo inteiro, né, infelizmente, depois de um certo ponto, né? Depois de um certo ponto que talvez seja a igreja, né? Entra a igreja no meio e a igreja também trata a mulher dessa forma. Se a humanidade, a gente pega lá aquelas primeiras peças de arte pré-histórica, né? A mulher, né? O culto à mulher, o culto à fertilidade, muito culto à mulher. Também tinha o culto à piroca muito grande, né? O falo e tal, isso. Mas a mulher, né, sempre foi, né, muito importante na antiguidade e tal. E de uns tempos depois, historicamente, é a mulher como serviçal total, né? E a gente, infelizmente, vive até hoje, né? Bom, se for ver lá onde é que foi? No Irã? Que mataram a guria porque tinha um fio de cabelo saindo do pano da cabeça da guria. Foi por isso que mataram ela? Caralho. A polícia moral foi lá, matou a guria, prendeu e matou, né, a guria, porque tinha um fio de cabelo aparecendo. Caralho. Aí agora as mulheres estão tudo raspando a cabeça e tal, em protesto, assim. Que foda, né? Tu viver num lugar assim, que tu pode ser morto porque tu não
tapou o teu cabelo. E o filme, basicamente, se trata disso, né? Então, eu acho que... Eu curti bastante o filme, cara. E, realmente, ele tem trechos muito lentos, mas eu acho que isso é pra te criar uma certa intimidade com a personagem, assim, pra poder se preocupar com ela futuramente, né? É importante se importar com a personagem. Exato. Isso, tu acaba abraçando o filme. Eu entrei muito no filme e é muito bom. Eu curti bastante, assim. Valeu a pena. Ok. Eu achei ok. Ok, sabe? Eu acho que ok ter assistido. É um filme que vai entrar nos meus filmes favoritos. Ok, sabe? Beleza, assisti. Não é pra todo mundo. Mas é isso aí. Então tá. Feito? Feito. Assistam Man. Man. E aí, Man? Man. Feito. Tchau.